Fala pessoal do canal do Nipo Investidor, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E primeiramente, feliz ano novo, cara. Esse é o primeiro vídeo aqui do canal e a gente vai dar uma dica muito importante aqui para você começar no mundo dos investimentos e começar 2023 com o pé direito. Essas dicas aqui ficam até o final que a gente vai falar de fundos de investimento para começar 2023 com o pé direito, beleza? E aqui no meu canal eu discuto estratégias sobre como investir no Japão e multiplicar o seu patrimônio, né? Eu sou o Thiago Alves e no vídeo de hoje a gente vai ver o ranking dos fundos de investimentos mais populares entre os investidores na SBI em 2022 e quanto que cada um rendeu no período de um ano. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, compartilhar esse vídeo com seus amigos, faça tudo isso, eu tenho certeza que boas coisas vão te acontecer. E aqui embaixo estão as minhas redes sociais, então me segue lá também. Agora chega de enrolação e bora pro vídeo, Joe. Antes da gente começar de fato com o nosso ranking, eu saí aqui listando os mais populares entre os investidores em 2022, os mais populares o quê? Os fundos de investimentos mais populares. E eu quero te lembrar o seguinte, que performance passada não é garantia de performance futura. Então fica a dica aí. Outra coisa, é muito importante que você saiba como funcionam os fundos de investimentos aqui no Japão. Inclusive, o que é um fundo de investimento. Para comprar é muito simples. Logo depois que você logar na SBI, você tem a aba azul em cima e aí você vai clicar no kanji Toshin. E lá você consegue ver o que a SBI tem a oferecer de fundos de investimento para você. Inclusive, se você quiser, a SBI lista para você o ranking dos fundos de investimentos mais populares entre os cotistas. E é assim que chamamos quem investe em fundos de investimento, cotista, se você não sabia, né? Então, cada fundo tem a sua característica. Então, logo que você escolher um fundo, a corretora, ela te apresenta um PDF para você ler e ali está tudo a respeito do fundo. Afinal, o que é um fundo de investimento, se você nunca ouviu falar? Um fundo de investimento é uma oferta de capital pertencente a vários investidores, ou seja, se você não tem aquele dinheiro para comprar um lote da Amazon, um lote da Microsoft, um lote da Apple, um lote da Sony, um lote da Nintendo, né, que você queria ser sócio de todas essas empresas, mas infelizmente ali no momento você não tem aquele dinheiro, um fundo de investimento talvez seja a solução para você. Beleza? Eu explico um pouquinho mais para frente também. Fundo de investimento e ETF tem algumas diferenças aí, algumas peculiaridades. Se você não tem dinheiro, o fundo ele vai pegar um dinheiro ali da pessoa, de uma pessoa, da pessoa X, Y, Z, vai juntar tudo e vai comprar aquelas ações que você gostaria de ter no seu portfólio, mas infelizmente no momento elas podem estar um pouco caras. A partir do momento que você coloca dinheiro num fundo, você é chamado de cotista. E esse dinheiro que é recebido dos investidores é usado para comprar valores imobiliários coletivamente. Quando eu falo valores imobiliários, eu estou falando de ações, de REITs, inclusive até alguns títulos públicos também, tem fundo que ele compra, aplica em títulos públicos. E tudo isso, né, acontece enquanto cada investidor mantém a propriedade e o controle das suas próprias ações como cotista daquele fundo. Bom, é quase um ETF, mas com uma proposta diferente. O fundo de investimento oferece uma seleção mais ampla de oportunidades de investimento, maior experiência em gerenciamento e taxas de investimentos mais baixas do que os investidores podem obter isso por conta própria. Estou falando por conta própria. Os tipos de fundos de investimentos incluem fundos mútuos, fundos negociados em bolsa, fundos do mercado monetário, fundos de hedge. E se você não sabe ou nunca ouviu falar do hedge fund, né, os fundos de hedge, bom,
Um fundo de hedge é uma parceria limitada de investidores privados, do qual o dinheiro é administrado por gestores de fundos profissionais que usam uma ampla gama de estratégias, incluindo alavancagem ou negociação de ativos não tradicionais para obter retornos de investimento acima da média. Bom, e por que eu falei ou eu destaquei o hedge fund? Porque pode ser que em algum canal ou outro você ouça falar esse termo, você ouça falar desse tipo de fundo e ficou curioso para saber, né? Então, estou esclarecendo aqui para você. E qual é a diferença entre ETFs e fundos mútuos, né? Como que eles são gerenciados? Embora possam ser gerenciados ativa ou passivamente por gestores de fundos, a maioria dos ETFs eles são investimentos passivos atrelados ao desempenho de um determinado índice, ou seja, o ETF ele sempre vai seguir o índice. Já os fundos de investimentos, eles vêm em variedades ativas, indexadas, só que a maioria é gerenciada ativamente. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Para obter um lucro de verdade, é gerenciado para obter um lucro de verdade, né? Para performar melhor que o índice, né? Então, enquanto você tem ali um ETF que ele acaba replicando apenas um índice, e quando eu falo de índice, eu estou falando do Nikkei 225, do S&P 500, da Nasdaq, da Dow Jones, beleza? Inclusive até da Bovespa. Então, o ETF ele replica aquele tipo de índice, beleza? Já um fundo de investimento, ele tem a missão de superar aquele índice e performar melhor que aquele índice. Então vamos lá, existem duas formas de você comprar fundos de investimentos que achei bem interessante, e já te adianto o seguinte, que cada fundo em particular, ele tem as suas taxas. Quando você investe em um fundo de investimento, você tem dois jeitos de comprar. Então eu vou te explicar o primeiro. O primeiro é um pouquinho mais complicado. A princípio, você precisa se atentar à taxa de investimento. Isso mesmo, você precisa pagar uma taxa para participar do fundo. E essa taxa, ela já inclui impostos. Vamos para um exemplo prático aqui. A taxa de compra é igual ao número de unidades compradas vezes o preço base por unidade vezes 3,3%. Aqui nesse primeiro jeito, você pode comprar por unidade, uma cota, duas cotas, três, e cada fundo tem o preço da sua cota. Pegando o exemplo da própria corretora, se você não quiser comprar 1 milhão de cotas a um preço padrão de 10 mil ienes por 10 mil cotas, no caso de um fundo em que uma cota é igual a 1 iene, o valor que você tem que pagar no final das contas é 1 milhão e 33 mil ienes. Sei que ficou meio confuso, mas vamos colocar uma fórmula aqui na tela para entender melhor o que eu fiz e o que a corretora também quis dizer. Bom, a taxa de compra é igual ao número de unidades compradas, ou seja, eu quero 1 milhão de unidades, vezes isso multiplicado pelo preço base da cota, ou seja, quanto a cota vale. E segundo a corretora, a cota vale 10 mil ienes por 10 mil cotas, ou seja, a cota vale 1 iene, beleza? Claro, né? Bem tranquilo. E, Joe, parece complicado, mas não é. No fim do dia, a corretora deu esse rolê todo só para mostrar para a gente que uma cota é igual a 1 iene, que facilita nosso cálculo. Então, se você multiplicar 1 milhão por 1 iene, você terá o valor de 1 milhão de ienes. Agora que você sabe esse valor, você precisa multiplicar pela taxa do fundo mais impostos, e nesse caso é de 3%, que é a taxa de custo do fundo. É uma taxa que você paga para entrar, para participar desse fundo, e 0,3% é de imposto. Então vai ser 1 milhão multiplicado por 3,3% para você saber qual o valor real que você investirá no fundo. Resumindo, se você investir no fundo por quantidade, você vai desembolsar 1 milhão e 33 mil ienes. Entendeu? Fácil, né? Imagina ler isso em japonês, entender, interpretar e passar de uma forma que você entenda por aqui também. Só que o segundo jeito, não esquenta a cabeça não, é mais fácil que o primeiro que eu te falei. Então, o segundo jeito que eu achei bem mais fácil é pelo valor direto que você vai pagar. Por exemplo, se você resolve investir 1 milhão no fundo e esse valor ele não é equivalente ao que você vai ter de cotas, porque lembra que tem aquela taxa de 3,3% para pagar, que é do fundo mais o imposto?
A grande diferença aqui é que essa taxa ela já está inclusa nesse valor de 1 milhão de ienes, e é isso. Acabou a explicação do jeito 2, bem simples. E só mais um último detalhe, isso que eles chamam de comissão de 3% do fundo é pago no ato da compra, né? Eu te expliquei agora. Os outros 0,3% são impostos, né? Caso você tenha entrado em dúvida de onde eu tirei esses números. E só um adendo, cada fundo tem a sua regra, tem o seu preço, então quando você compra o fundo, quando você investe, aliás, ali, quer comprar algumas cotas e tal, é isso que eu estou querendo dizer, vem um PDF. Leia esse PDF que você vai saber o custo do fundo que você tem interesse. Então, no caso aqui, esses 3% de comissão, ele pode ser reduzido aí, ó, gradualmente, conforme o tempo que você for deixar investido. Isso é muito bom, né? Se você deixar 1 ano, você paga 3%. Se deixar 2 anos, 1,5%. Se deixar 3 anos, 1%. 4 anos, 0,75%. Se deixar 5 anos, 0,6%. Legal, né? Então, quanto mais tempo você deixar investido, melhor, só pelo motivo de que você vai pagar menos taxas, né? Isso é maravilhoso. Então, vamos lá finalmente para o nosso ranking tão esperado. Então, em quinto lugar está o SBIV National Equity Index Fund, né? Eu tenho que ler esse nome em inglês, que dentro do período de 1 ano ele rendeu 2,6% no positivo. E esse é um fundo de investimento da SBI que permite que você invista em ações dos Estados Unidos a um custo extremamente baixo, uma baita vantagem para o investidor, né? Comparado ao fundo de índice do S&P 500, ele pode capturar o crescimento de toda a economia dos Estados Unidos em uma faixa mais ampla, porque está vinculada a um índice que cobre desde grandes até pequenas ações dos Estados Unidos. Em quarto lugar está o SBI Japan Equity Bull 4.3. Então, imagina, deve ter começado desde lá do 1.0 e agora está no 4.3. Mas você vai entender o que é esse 4.3. Esse é operado com o objetivo de alcançar um movimento de preço que é aproximadamente 4,3 vezes o do mercado japonês. E a vantagem de usar os fundos Bull Bear é que você pode esperar um retorno maior do que o mercado de ações diretamente da negociação de futuros. Você não perderá mais do que o valor do seu investimento. Isso é meio óbvio, né? Porém, esse fundo especial, né? Esse fundo no período de 1 ano, ele rendeu menos 12,51%. Então, dependendo lá do que você colocou, essa é a porcentagem que você perderia. Se você colocou 100 mil depois de 1 ano, você teria ali algo em torno de 88, 87,5 mil ienes. Mas é o seguinte, cara, esses de Bull Bear é o seguinte, é de alto risco, cara. Então, infelizmente, se o mercado não desempenhar bem, né, e o ano de 2022 a gente sabe que foi meio Yabá, é meio diferente, né? Então teve essa queda de 12,51%. E agora em terceiro lugar está o eMaxis Slim US Equity S&P 500. É um fundo de investimento que visa resultados de investimentos atrelados ao índice do S&P 500 e é administrado pela Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management. E a maior característica é a comissão baixa, a comissão de compra é de 0 ienes. E dentro do período de 1 ano, esse fundo rendeu 5,14%. Em segundo lugar está a eMaxis Slim Global Equity All Country. Então aqui nesse fundo, cara, ele já está falando no nome, todos os países. Aqui nesse fundo você pode diversificar ações em todo o mundo, além de você receber dividendos também dessas ações do mundo todo já convertido para ienes. Você não precisa receber em dólar, vender o dólar e aí você vai receber em ienes. Não, você já recebe em ienes, né? Praticidade. E esse fundo aí, com ações do mundo inteiro, global, super diversificado, ele rendeu no período de 1 ano coisa de 3,98%, cara. E em primeiríssimo lugar, que está no top 1 dos fundos
da SBI, né, os fundos de investimentos, é o SBI V-S&P 500 Index Fund. É um fundo de investimento do tipo índice, que investe no Vanguard S&P 500 ETF e tem o objetivo de obter resultados de investimento vinculados ao índice do S&P 500, com base na conversão em ienes. Você não vai precisar colocar ou comprar dólar para poder investir no S&P 500. Quem tem conta na SBI sabe que para você investir na Bolsa Americana, você até pode, na hora de comprar, pedir para a corretora fazer a conversão automática, só que você paga uma taxa um pouco exorbitante lá. Aí o que você tem que fazer? Tem que abrir conta no banco digital da SBI. Nessa conta, você consegue comprar dólar, a sua conta da corretora da SBI Shoken com a sua do SBI, do banco digital, fica uma conta híbrida. Então, vamos lá. Aí você vai abrir essa conta híbrida, tá com a conta digital, você coloca ele lá, dentro dela você compra dólar, e aí você consegue mesclar com a conta da SBI Shoken, né, esses dólares, e aí você consegue investir diretamente nas ações americanas sem pagar aquela taxa exorbitante da conversão. E no caso desse fundo aí, ele já tem a base dele na conversão já em ienes. Você investe em ienes, tal, só que ele converte tudo lá para você, né? É um índice de ações representativo nos Estados Unidos. E esse fundo, ele rendeu no período de um ano 5,07. Todos esses fundos estão listados na SBI e com a recomendação para que sejam investidos no longo prazo, é o que está escrito ali na própria corretora SBI, não é uma recomendação minha, mas eu trouxe esses dados aqui para você ficar antenado, às vezes você não sabe, e é uma bela forma de você começar o ano de 2023 informado a respeito de investimentos e fundos de investimentos, já que você às vezes o Thiago só fala de ações, só de Erito e tal, e fundos de investimento. Como eu faço para participar deles aqui no Japão? Então tá aí, meu amigo. Então é só você entrar na SBI e explorar que tá tudo certo. Então, Joe, ficamos por aqui. Se você chegou até o final do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, cara. É muito importante, ainda mais que eu tô um tempão sem postar vídeo aqui. Inscreva-se no canal se você não for inscrito e ativa o sininho para você receber as notificações dos vídeos sempre que eu postar. Não fica de fora, vídeo toda semana, toda quarta-feira às 7 da noite. Também deixe o seu comentário falando qual fundo você achou mais interessante e qual fundo que não está aqui, que você conhece e você acha que é muito bom. Então compartilhe com os outros nipo investidores aqui. Me siga nas redes sociais que estão aqui embaixo, faça tudo isso, eu tenho certeza que boas coisas vão te acontecer. Até a próxima, Joe, e tchau!